No webinar de hoje, eu entrevisto aqui o Dr. Vitor Pina Bastos, a quem eu tenho muito prazer de receber aqui hoje. Dr. Vitor, tudo bem? Opa, Alex, está tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo. O Dr. Vitor Pina Bastos é oficial registrador e tabelião do Ofício Único de Cardoso Moreira, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, e recebo também, dessa vez inovando a forma dos webinars da Enoreg, o doutor Marcelo Brandão. Doutor Marcelo Brandão, boa tarde, doutor Marcelo Brandão, tudo bem? Boa tarde, Alex, tudo bem? Uma honra estar com vocês aqui, duas feras, e vamos em frente. Com certeza. E o doutor Marcelo Brandão é oficial e tabelião do Ofício Único de Varre-Sai, aqui também no interior do estado do Rio de Janeiro. Enfim, eu sou diretor da Enoreg RJ, da Escola de Notários e Registradores do estado do Rio de Janeiro, e sou oficial aqui do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, capital. E hoje, aqui vamos tratar de um tema interessantíssimo, que são os imóveis rurais dentro dos cartórios extrajudiciais. Aqui, até de comemoração e no espírito dos imóveis rurais, eu vim aqui especialmente com uma camisa social quadriculada aqui. Enfim, e os imóveis rurais, têm uma importância gigantesca na economia brasileira. Isso porque é dentro de um imóvel rural que, obviamente, vai ser desenvolvido toda a agropecuária nacional. Então, vai ser desenvolvido tanto a parte, obviamente, a parte da agropecuária em si, como também a indústria agrícola do Brasil. E a indústria agrícola do Brasil é um dos pilares da economia nacional. É o setor que mais exporta no Brasil, dando muitas divisas para o país, tanto é que há 20 e poucos anos nós não temos uma crise cambial no Brasil, e, além disso, gera milhões de empregos, gera também alimentos e gera, obviamente, muitas oportunidades. Então, é o setor muito dinâmico da economia nacional e, independente das crises que o país volta e meia enfrenta, é sempre um setor que está sólido e é um setor que continua crescendo numa velocidade absurda. Inclusive, tem algumas estimativas que provavelmente, eu acho que esse ano, o Brasil deve passar os Estados Unidos como o maior produtor agrícola do mundo. Enfim, então realmente são dados extremamente impressionantes, dados que impressionam. Pois bem, então assim, sem mais delongas, Dr. Vitor e Dr. Marcelo, posso começar aqui as perguntas? Pode começar. Pode. Então tá, lembrando a todos que após as perguntas aqui do entrevistador, nós teremos perguntas do público a respeito do tema dos imóveis rurais. E você que tem qualquer dúvida, já pode começar a mandar suas dúvidas, pode mandar suas dúvidas no YouTube, estamos ao vivo no YouTube da Enoreg, pode mandar suas dúvidas aqui pelo Zoom, pode mandar suas dúvidas pelo Instagram da Enoreg, pode mandar suas dúvidas no Facebook da Enoreg, enfim, pode mandar suas dúvidas até mesmo para o e-mail da Mariana, aqui da Enoreg. Podem mandar as dúvidas à vontade, tentaremos responder, se não todas, se o tempo não permitir depois, a maioria das dúvidas. Então, aqui o grande diferencial sempre do nosso webinar é esse tempo que nós temos de resposta às dúvidas das pessoas, né? Mas, então, já podem começar dúvidas, podem enviar, enfim, questionamentos, comentários, podem ficar à vontade, nós queremos exatamente participação do público. E lembrando sempre de quem puder compartilhar isso no Instagram, no Facebook, o link, realmente a gente fica, ou então no próprio WhatsApp, fica bastante feliz de divulgar o conhecimento jurídico, né? E também quem puder nos curtir nas nossas redes sociais da Enoreg. Praticamente toda semana temos vídeos novos no canal do YouTube da Enoreg. Enfim, amanhã mesmo vai ter a 6ª aula de uso capião extrajudicial. Só clicar no sininho ali do canal e se inscrever. Pois bem, então já começando, doutor Vitor, imóvel rural, para a gente saber o que é um imóvel rural, saber
se aplicam as regras dos imóveis rurais, gostaria de saber o seguinte: qual o conceito de imóvel rural? Qual o critério que foi utilizado pelo legislador para diferenciar os imóveis rurais dos imóveis urbanos? Maravilha, boa tarde a todos e todas. Os imóveis rurais, como você falou, é uma questão muito importante do país, né? Repetindo o bordão, o agro é pop, né? O agro é tudo. E ele é nesse quesito, a gente acaba tendo algumas ideias do que seria o imóvel rural por ideias, né? Daquele sítio, daquela fazenda, as vacas, ovelhas, uma plantação. Mas para a gente conseguir trazer um pouco mais, dar um pouco mais de concretude, a ideia, no Brasil existem duas ideias para conceito de imóvel rural. Uma delas é feita pelo Estatuto da Terra e pela Lei 8629 de 93, que classifica ele conforme a sua destinação. Então, o imóvel rural seria, para o direito agrário, a área formada por uma ou mais matrículas, que são a inscrição imobiliária deles, de terras contínuas do mesmo titular, localizado tanto na zona rural quanto na urbana do município, porque pode ser que, por conta da destinação, acabe tendo para o direito agrário, um imóvel rural no meio de uma zona considerada urbana. Uhum. E Perfeito. isso entra no segundo conceito, que é um conceito mais tributário, em que a gente faz por exclusão. É rural o que não é urbano, que para fins tributários a gente acaba classificando eles no quesito de localização, que é onde ele está localizado. Por isso que às vezes ocorre esse tipo de divergência entre a classificação do direito agrário e a classificação tributária. Então, aí seriam dali que a gente consegue pegar o que é a ideia de imóvel rural. Sim, sim. Então, isso é um ponto muito interessante. Eu acredito que o doutor Marcelo Brandão queira comentar dessa diferenciação, né? Porque a gente tem um conceito que vai, ou seja, o direito ele traz dois conceitos, né? Um para o direito tributário e outro para o direito rural, né? Para a classificação do imóvel. Então, doutor Marcelo, quais comentários você tem a respeito dessa aparente confusão legislativa? Pois é, eu queria só fazer duas observações importantes a respeito do tema. A primeira é que a doutrina traz uma distinta conceituação no que tange ao que é o imóvel rural, uma para o direito agrário e outra para o direito registral imobiliário. As duas distinções, e nós vamos ver que é muito importante essa distinção para entendermos posteriormente, quando viermos a falar sobre, com relação ao cadastro administrativo do imóvel no INCRA, o chamado CCIR. Por quê? Porque, segundo o direito agrário, tá, o imóvel rural é aquele prédio rústico de área contínua que esteja intimamente ligada a uma unidade de exploração econômica. Tá? Então, o conceito do direito agrário está intimamente ligado ao conceito de unidade de exploração econômica, em que, independente da quantidade de proprietários ou possuidores, tá, o imóvel rural cuja área contínua tem a mesma destinação, considera como um único imóvel rural. Ao passo que, para o direito registral imobiliário, por dever observância ao princípio da unitariedade da matrícula, ela leva uma nova transformação conceitual para entender-se que o imóvel rural é aquele imóvel individualizado em uma matrícula, né, cuja destinação seja rural, independente da localização do imóvel. No que tange ao ITR, para o STJ, o imóvel, independente da localização, tá? Se comprovada a destinação do imóvel como rural, irá incidir o ITR, tá? E não o IPTU. E por que isso? Porque para o STJ, salvo engano, o Decreto-Lei 55 de 66, que é posterior ao CTN, no seu artigo 15, ele dispõe que não se aplica o artigo 32 do CTN
para imóveis rurais, independente da localização. Perdão, meu celular aqui, perdão. Independente da localização. Independente da localização. Então, para imóveis rurais, mesmo localizados na zona urbana, o imposto devido é o ITR e não o IPTU. Lembrando que o STJ chegou a esse entendimento porque esse decreto-lei foi recepcionado pela Constituição de 67 como lei complementar e ele é posterior, apesar de ser do mesmo ano, ele é posterior ao CTN. Tá? Por isso que para o STJ prevalece a destinação também como critério para o ITR. Perfeito, perfeito. Então, ou seja, na realidade, apesar do que está plasmado no CTN, por conta desse entendimento do STJ, até por conta da lei posterior, também acaba prevalecendo a destinação, porque o CTN, lembrando, ele tinha todos aqueles critérios, né, tipo, de aprimoramentos, e os aprimoramentos que poderiam ser feitos, distância de escola, etc., teriam que ter 2 dos critérios pelo CTN. Enfim, então, e aí seria considerado urbano para fins de tributação. Ou seja, na realidade, foi unificado o conceito de imóvel rural, tanto do ponto de vista tributário quanto do ponto de vista de direito agrário, porém, o conceito de imóvel rural do direito agrário e do direito registrário, ele continua desconexo, porque um deles quer dizer que a área tem que ser inteira e o outro, a área ela pode ser descontínua, né? A exploração, que é o caso da rodovia, né? Que passa. E acaba tendo essa questão da STJ, teve um ponto também com a questão da lei 9393, já em 96, que é a lei do ITR, ele acaba repetindo no artigo 1º como fato gerador a questão da localização. Uhum. Por isso que aí fomenta ainda essa questão. Fomenta a discussão, né? E é importante. Exatamente, quer dizer, enfim, acaba que o legislador, ao invés de tentar deixar tudo unificado, assim, regularizado e tendo uma ordem lógica, ele parece que às vezes coloca mais linha na fogueira e para continuar fomentando uma discussão jurídica que talvez não tivesse nem razão de ser, mas tem impactos muito importantes, tanto no direito tributário quanto na análise da legislação aplicável ao imóvel rural. E por falar em imóvel rural, pegando nesse gancho de legislação aplicável, além das leis, as leis relativas a direito imobiliário e registros públicos de forma geral, quais são as leis específicas que o notário registrador tem que conhecer especificamente sobre imóveis rurais? São algumas. A gente estava até conversando antes aqui em off aqui, a lista, né, Marcelo? Do pequeno calhamaço de leis. Acaba sendo todas as leis que envolvam algum crédito que possa ser envolvido como crédito rural, como penhor rural, cédula de crédito rural, CCBs agora também que estão com a finalidade para essa questão do campo. Tem o próprio Estatuto da Terra, que é uma lei de 64, que é a 4.504. Tem a lei 4947 de 66, que é junto aqui com a lei que acabou sendo modificada com a lei 10.267. A gente vai acabar tratando aqui conforme no decorrer aqui. A 5868 de 72, a 8629 de 93, que fala sobre a questão da pequena, média, grande propriedade rural, os beneficiários do PRONAF. Tem, além a lei do GEL, que é o decreto 4.449 de 2002. Importantíssimo na atualidade. Importantíssimo. Ele interfere bastante no dia a dia da pessoa que tem imóvel rural, apesar de que as pessoas estão tendo um pouco de colher de chá, que os decretos estão sendo renovados.
além das próprias instruções normativas do INCRA, da Receita, que sempre está estipulando a forma de proceder, questões da importância, do que para que serve, e todas as inovações que acabam passando pela instrução normativa, que é quando a gente começa a operacionalizar as leis, né? Botar o direito em prática. Uhum. Sim, sim. Doutor Marcelo Brandão, alguma observação a respeito das leis? Não, porque além das leis, também são muito importantes para termos conhecimento das instruções normativas do INCRA, né? Nós temos diversas instruções normativas do INCRA que também têm a mesma importância que as leis federais e os códigos de normas dos estados. Então, é isso. Além das leis, observar também as instruções normativas do INCRA, a respeito de diversos temas existentes. Sim, sim, sim. Não, exatamente. Quer dizer, hoje em dia, além do conhecimento das próprias leis, acaba que administrativamente quase que se legisla, apesar disso não ser função, teoricamente, tanto do poder executivo, a qual está submetido o INCRA, ou função do judiciário, por exemplo, com as consolidações normativas, etc., acaba que grande parte da legislação que a gente tem no sentido lato, ela vem de direito administrativo, né? E isso é muito importante também, conhecer as instruções normativas do INCRA relativas a imóveis rurais, né? E, enfim, quais são os documentos específicos necessários para a lavratura de escrituras de referência a transações de imóveis rurais? Agora, já saindo um pouco da parte conceitual e abstrata, indo para a parte mais prática, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo quer saber, né? Na prática, enfim, para lavrar uma escritura de compra e venda relativa a um imóvel, que é um imóvel rural, uma fazenda. Imagina, eu tenho uma fazenda de 10 mil hectares no Mato Grosso, não, mas se tivesse, né? E quero vender a minha fazenda de 10 mil hectares no Mato Grosso. O que eu preciso? Principalmente se for de 10 mil hectares, você vai precisar de ter o cadastro no CIGEF, que vai ter tem que estar constando na certidão do imóvel, o cadastro dele, que é até um ponto interessante, importante, que a gente já estava comentando ali em cima, né? Porque nessa medida aí, já que a partir de hoje, mas de hoje, imóveis acima de 100 hectares já precisam ter essa descrição do perímetro e confrontações pelo sistema de referenciamento do CIGEF. Isso é um ponto para se analisar. A gente analisar a questão na própria documentação, se ele está respeitando a fração mínima. E isso a gente consegue ver através do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, do CCIR, que é atualizado junto ao INCRA, o próprio proprietário atualiza. A inscrição na Receita Federal da Declaração Anual do ITR, que aí ele tem que apresentar ou a certidão negativa do ITR, ou então a prova de quitação dos últimos 5 anos. A mesma coisa do CCR. CCR também tem que mostrar a prova de quitação. E um outro documento também que é importante e que acabou substituindo um pouco outras questões. Quando o Brasil a gente estava tentando implementar a questão do cadastro da reserva legal, a gente conseguiu fazer esse implemento pelo Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Que aí a gente consegue esses três documentos são documentos essenciais, que seriam como se fosse identidade, CPF e carteira de trabalho do imóvel rural, para a gente poder fazer a descrição dele. Esses seriam os documentos diferentes. O documento normal seria, por exemplo, a certidão de ônus reais, para a gente poder também ter a caracterização toda certinha. Na caracterização a gente vê a fração mínima, a gente vai ver a questão se era para fazer o GEL do CIGEF ou não, para a gente poder dar seguimento aí na escritura. Perfeito. Inclusive, é importante salientar o seguinte, que isso da quitação dos últimos 5 anos de ITR é muito mais fácil hoje em dia, e a maioria das partes faz isso, tirar a certidão
pela internet, né? Lá no site do INCRA, o pessoal já vem com a certidão de quitação do ITR, então é muito mais fácil isso do que ficar colocando 5 pagamentos, vários papéis, etc. Então, a gente lê na lei os 5 últimos pagamentos de ITR, claro que é válido, etc. Mas, enfim, já fica uma dica aí de simplesmente tirar a certidão na internet exatamente para conseguir isso, né? Então, hoje em dia, tudo que é na internet, especialmente gratuito, que nem uma certidão dessas, é bem melhor e bem mais fácil, com certeza. Esse ponto foi importante, Alex, de citar aí da questão da gratuidade, que são documentos gratuitos, que você consegue também verificar a autenticidade pela própria internet. E se estiver atrasado, alguma coisa assim, porque às vezes a pessoa nem sabe, às vezes está na mão do contador e não vê, ou aí quando vai tirar a certidão que acaba descobrindo, ele vai falar para você ir para um local de atendimento para regularizar a situação, e regulariza também de uma maneira não é complicado, não. Fala aí, Marcelo, acabei te cortando. Não, outra questão importante também, para destacar aqui, é o seguinte: certidão negativa do IBAMA, tá? O Código Florestal revogado, Lei 4717, previa expressamente a exigência da apresentação da certidão negativa de débitos ambientais para possibilitar a alienação de imóveis rurais. O que acontece? Sobreveio o novo Código Florestal, revogando expressamente o Código anterior, e nada trouxe a referente a essa exigência, tá? Então, a princípio, pelo novo Código Florestal, não deveria mais ser exigido a comprovação da certidão negativa de débitos ambientais. No entanto, aqui no Rio de Janeiro, no Código de Normas, nada foi alterado, continua existindo a previsão da exigência da certidão negativa. O que eu penso sobre isso? Que a norma administrativa não pode sobrepor a lei. O Código Florestal silenciou-se a respeito. É de boa cautela e de segurança jurídica informar as partes que, como trata de obrigação ambiental, obrigação próprio terreno, é interessante que as partes tenham ciência do se existe ou não alguma multa, alguma questão ambiental. No entanto, com a revogação do Código Florestal anterior e o Código Florestal novo não silenciando a respeito, eventuais certidões positivas não podem mais dar ensejo à não realização da transação imobiliária. No entanto, aqui no Rio, nós precisamos, até, Alex, através da ERIGE, conversar com a corregedoria e tentar alterar a consolidação, porque exigir a certidão é uma boa cautela, mas a positiva não pode mais impedir a transação imobiliária. Claro, com certeza. Inclusive, é sempre bom ressaltar o artigo, nesse momento você estava falando, estava pegando aqui a nossa consolidação normativa do Estado, né? É sempre bom ressaltar o seguinte, que na consolidação normativa do Estado do Rio de Janeiro, ela tem aqui o artigo 601, parágrafo 1º, que fala claramente: a aplicação das normas legais ou regulamentares independe de prévia revisão previsão, revisão, alteração dos termos da presente consolidação normativa. Então, a própria consolidação normativa, né, no artigo 601, parágrafo 1º do Rio de Janeiro, fala claramente que se tem uma alteração legal, essa alteração legal, ela não necessariamente ela precisa de estar plasmada na consolidação, porque, afinal, a consolidação, tudo que ela faz é consolidar as normas, deixar um acesso mais fácil e mostrar o entendimento da corregedoria nos temas que são dúbios. Esse artigo eu estou falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é onde os 3 aqui da nossa palestra trabalham, e uma boa parte da nossa audiência é do Estado do Rio, mas isso serve para todos os estados do Brasil, na verdade. Mesmo que você não tenha um artigo como esse artigo 601, parágrafo 1º, da consolidação normativa do Rio, na sua consolidação normativa do seu estado. Por que isso? Porque, como dito, a gente sempre tem que ver que a consolidação normativa ela é hierarquicamente inferior a leis.
né? E, enfim, as leis foram votadas no Congresso Nacional, etc., e a consolidação normativa, ela simplesmente ela tem um poder regulamentar geral e também de apaziguar algumas interpretações que, às vezes, a doutrina dá mais de uma solução, né? Mas, Alex, tá? se permite falar só uma observação a respeito do tema, com relação à lavratura, é a observância que o notário tem que ter ao receber uma certidão de ônus reais do imóvel, é verificar se há especialidade objetiva ou não. Por que eu falo isso? Porque há inúmeros imóveis transcritos ou com matrículas abertas, mas sem autorização, e que você observa que não há uma precisa identificação do imóvel. Volta e meia, e é o que a doutrina chama de fenômeno da ablaqueação. São imóveis flutuantes, né? Aqueles imóveis que não possuem amarração geográfica junto ao solo. Se o notário, ao perceber isso, realizar a lavratura da escritura, provavelmente esta escritura de compra e venda ou doação será objeto de exigência no registro de imóveis por causa da falta de especialização. Esse imóvel precisa previamente ser retificado. Então, só uma observação que eu faço para sempre que o notário for fazer a escritura, verificar se há especialização objetiva do imóvel ou se esse imóvel vai necessitar realmente da retificação. Porque, por exemplo, você pega, às vezes, uma transcrição em que a narrativa do imóvel você consegue identificar o nome, a denominação. Cita, às vezes, mais ou menos 5 alqueires confrontando com quem de direito. Esse imóvel não está com sua especialização objetiva. Então, é só uma observação que eu faço para os colegas para, sempre que for lavrar a escritura, observar se esse imóvel está realmente identificado, caracterizado ou não. É importante afirmar o seguinte, que o sistema, especialmente os imóveis rurais, eles ficam mais tempo para serem transacionados, então você tem ainda um número muito grande de imóveis rurais que eles estão registrados em transcrições e não no sistema atual, que é o sistema de matrículas. E, além disso, os imóveis rurais eles tinham normalmente inscrições muito precárias, né? Porque também era muito difícil de saber os limites dos imóveis rurais. Então, essa especialização objetiva do imóvel, na verdade, era uma especialização que dependia mais de uma condição social, um reconhecimento sociológico da propriedade. Porque muitas vezes se falava terras do Coronel Almeida. Todo mundo sabia na região quem era o Coronel Almeida, quais eram as terras dele, de onde ia, até onde ia, etc. Então, é claro que, passar dos tempos, esse conhecimento social, ele se perdeu, né? Era um conhecimento que amarrava os registros de imóveis, que era quase algo como nos tempos romanos ainda, que para vender um imóvel você chamava os vizinhos como testemunhas, etc. Que aí você queria dar um conhecimento social, sociológico para aquela compra e venda. Então, realmente, hoje, o imóvel, ele deve, a descrição dele, imóvel, ele confronta um outro imóvel. Mesmo no meu cartório tem descrições que ainda está falando, confrontando com terras de fulano e tal. Mas, enfim, só que o correto, e que a doutrina atual fala, é que o imóvel deve confrontar com outro imóvel, ele deve ter uma amarração. O que é amarração? É um ponto onde inicia a descrição do imóvel. E aí, a partir dessa amarração, todo o perímetro do imóvel vai sendo descrito. Ou seja, você sabe que a partir daquele ponto geográfico na Terra começa a descrição do imóvel, sabe qual é o perímetro dele, enfim, você tem uma definição, também a definição de confrontante, que o imóvel confronta com outro, né? Então, realmente, são questões bastante interessantes e que o georreferenciamento tenta resolver, né? Esse ponto da doutrina é até relevante, por quê? Porque, apesar de os imóveis rurais, eles demoram mais para circular na economia, a compra e venda deles, e assim, não é raro a gente pegar, realmente tem imóveis que às vezes você pega 2, 3, a matrícula tem A, aí tem a descrição de imóvel rural, B, descrição de outro imóvel rural, porque está no sistema antigo. E às vezes as descrições são media da árvore até o rio, porque a medição era muito, por exemplo,
lá na minha cidade, Cardoso Moreira, a medição era muito por corda. E o problema é que Cardoso Moreira é uma cidade, é um município cheio de morros. E muitas das vezes as pessoas não subiam os morros para fazer a medição das cordas. Então, era meio que assim, parece que tem tanto de corda. E agora, assim, com a evolução da tecnologia, a gente conseguir fazer georreferenciado ficou muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais preciso. E a gente acaba, e essa questão que foi levantada de amarrar com as matrículas é importante, porque apesar da gente ter, às vezes, um movimento menor, a gente tem um movimento. Então, assim, o seu vizinho vendeu, acaba que sua matrícula ficou desatualizada. Aí você vai ter que Sim. vai ter que fazer uma verbação na matrícula, mas não, se o seu vizinho vendeu, ele vendeu a matrícula 100, continua sendo a matrícula 100, só mudou o vizinho. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Não, exatamente isso do qual a gente está falando aqui. A confrontação de um imóvel, ele é outro imóvel, né? Não é a confrontação do imóvel, ele não é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, enfim, confrontante, né? Então, isso é importantíssimo sempre de se ter em mente para a gente saber, mas, enfim, isso aí a gente está falando, claro, se tivesse tudo perfeitamente descrito, etc., mas, infelizmente, não está, né? Sim. Infelizmente, não está, então a gente convive ainda com, especialmente no que tange a imóveis rurais, a gente convive com várias épocas diferentes, né? É um passeio, quando a gente pega uma transcrição, especialmente de imóvel rural, a gente está praticamente passeando aí sobre vários momentos da história do nosso país, vários momentos diferentes no quais esses imóveis rurais eles estão descritos e essa precariedade da descrição ela continua até hoje em muitos casos. Pois bem, então, por falar na descrição, o que é o CCIR e o que são as frações mínimas de parcelamento dos imóveis rurais? O CCR, ele é um documento que ele é emitido pelo INCRA, que constitui prova do cadastro do imóvel rural no sistema dele, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Ele acaba se tornando indispensável conforme a Lei 4947 com a 10.267, que eu citei lá em cima, porque sem ele você não consegue desmembrar, arrendar, hipotecar, vender, prometer. Você tira o seu imóvel do mercado. Ah, E ele tem uma importância para você ver o grau de produtividade da terra para os estudos de políticas públicas, para as questões de se a propriedade ela é para ser considerada grande, média, pequena, se é latifúndio, se é minifúndio, se é produtiva, se é improdutiva. As pessoas que saem do CCIR, que é improdutiva, e esse aí já é uma dica que eu já vou dando, porque é coisa que às vezes me perguntam no balcão. Não é bom, tá? Como improdutiva. Se o seu contador falar que não tem problema, rever o contador, porque você pode acabar caindo numa política pública de regularização, né? Que poder perder parte da propriedade ou propriedade inteira por uma bobagem. Então, assim, ver como que você faz aí o índice de utilização, de exploração eficiente, isso aí também é detalhado no ITR, a fórmula do uso. A classificação fundiária, ela até vinha com um asterisco, quando ela vinha como improdutiva. Eu acho que era um período de tempo que a pessoa tinha para tentar se regularizar e não aparecer essa questão taxativamente, mas isso já caiu. Desde 2015 já caiu. Então, o CCIR, ele pode ser feito de maneira eletrônica. Então, assim, não tem muito mais... É uma taxa pequena. Pode ser tanto propriedade, posse,
É importante cadastrar os condomínios, porque de vez em quando aparece CCIR, que só tem uma das pessoas do condomínio cadastrado, não sei porquê, mas as pessoas às vezes só cadastram um, mas a gente olha na matrícula, está em condomínio, aí tem que consertar. Ele, ele tem um ponto importante, que é que o CCIR pode ter mais de uma matrícula, indo naquela questão do conceito do direito agrário. Então, você pode ter lá no CCIR várias matrículas, que sejam contínuas, sejam do mesmo proprietário, pode estar no mesmo CCR. Então, não é incomum você encontrar mais de uma matrícula com o mesmo CCR. O que não pode fazer é ter mais de um CCIR na mesma matrícula, porque aí a gente começa a caracterizar que a pessoa não está vendendo frações ideais, ele está vendendo o imóvel certo e as pessoas mesmo estão confundindo e estão botando no sistema isso, e isso é um problema, não pode ter esse tipo de burla, porque ele acaba atrapalhando a função social da terra, que às vezes fica em parcelas muito pequenas, ou não respeita questões mesmo que acabam impactando no bem comum, né? Porque aquela área de terra lá não está sendo vista pelo Estado na realidade dos fatos. E aí até entra na questão da fração mínima que você tinha levantado, que seria a menor área que o imóvel rural pode ter num dado município. Antigamente, pelo Estatuto da Terra, a menor área era o módulo rural. Só que a gente acabou em 72 instituindo a figura da fração mínima de parcelamento, que foi mais ou menos com um jeito para poder ser menor do que o módulo rural. Porque não sei se era pela questão de as pessoas do imóvel, enfim, as pessoas do campo, que às vezes têm mais filhos do que as pessoas da zona urbana e acabam dividindo a terra, porque as pessoas crescem, se multiplicam e a terra não se multiplica, né? Então Sim. a terra acaba tendo que se dividir. Não sei se foi para atender esse tipo de demanda que foi feito. Só que a gente acaba caindo num risco de tornar a propriedade antieconômica e diminuir a destinação social, dependendo do tamanho que acabe ficando, mas ele acaba virando um balizador de limite, a fração mínima. Só que a gente tem que se atentar, sempre quando está sendo elaborada essa questão da medida da fração mínima, seja aqui no Rio, seja em todos os municípios do país, é a questão do princípio da função social da propriedade e a questão da reforma agrária, porque a gente tem a intenção, um projeto de diminuir gradualmente latifúndios e minifúndios. Se a gente ficar incentivando frações mínimas cada vez menores, a gente acaba tendo a dificuldade de eliminar o minifúndio. E a fração mínima ela ainda tem um ponto importante, que é que tem a proibição legal de você não poder nem lavrar escritura. Você tanto não pode registrar uma área rural menor do que a fração mínima, quanto você não pode fazer nem escritura a respeito disso, porque isso, eu acho que essa foi uma forma que a lei encontrou para as pessoas não fazerem os contratos de gaveta, né? Faz a escritura, mas a escritura não pode dar registro, mas eu estou com uma escritura. Em algum momento, se puder, já está... Para as pessoas não terem um senso de que como se elas estivessem fazendo alguma coisa legalizada que não está. Sim, sim. Isso gera uma situação bastante complicada, porque imagina, a pessoa tem um imóvel rural anterior à lei que exigiu a fração mínima de parcelamento. Essa pessoa quer vender esse imóvel rural agora. Como é que ela faz? Né? Então, Alex, acho que existem exceções legais à fração mínima de parcelamento, né? Previsto no artigo 8º da Lei 58.68/72, que é a lei que criou o cadastro. Então, existem situações em que pode ocorrer do imóvel estar abaixo da fração mínima de parcelamento.
né? O que eu quero reforçar aqui, ao que brilhantemente falou o Vitor, é que existem exceções, como, por exemplo, a previsão legal de que pode ocorrer a alienação de uma fração menor do que ao previsto parcelar para quando o adquirente é de imóvel contíguo, desde que essa parte menor vá ser anexada nesse imóvel contíguo do adquirente. Uma outra hipótese excepcional é quando o proprietário considerado como agricultor familiar, tá? E agricultor familiar, pela lei, é aquele que utiliza a terra para sua subsistência e da sua família, eventualmente utilizando-se de atividade de terceiros, mas cuja sua área seja de até 4 modos fiscais. Então, este especificamente, e desde que adquira um certificado de declaração de aptidão do PRONAF, este pode também ter imóvel abaixo da fração mínima. A lei autoriza. Uhum. E a terceira hipótese é quando imóveis são transformados em urbanos e a área remanescente daquele imóvel continua como rural e seja abaixo da fração mínima. Tá? O que nós temos que ter em mente é que o que o legislador visa proibir é a transferência ou aquisição de áreas menores que a fração mínima de forma voluntária, ressalvadas as exceções legais. Então, só para acrescentar a observação, também temos situações não voluntárias em que é permitido que o imóvel fique abaixo da fração mínima, como, por exemplo, quando ocorre uma desapropriação de parte daquele imóvel rural e a área remanescente fica abaixo da fração mínima. É um exemplo. O outro exemplo é quando é transformado em urbano, como já falei, ou quando é usucapido, uma área rural usucapida, e a área que sobrou remanescente também fique abaixo da fração mínima. Tá? Também é possível que ocorra isso, e são casos em que não é de forma voluntária o fracionamento. Por isso, também é permitido que aconteça, e o INCRA permite e realiza o CCR. A preocupação que a gente tem é com relação ao usucapião, tá? Me desculpe me alongar, mas é a questão do usucapião abaixo da fração mínima, tá? É aquisição originária, o legislador autoriza que você adquire, a jurisprudência autoriza por ser aquisição originária. No entanto, o legislador ordinário previu e não fez distinção, então é obrigatória a apresentação do CCR e do CAR. E aí ocorre um problema de ordem prática, porque para a realização do CCR, o INCRA não tem feito esse cadastro de imóveis adquiridos por usucapião que sejam abaixo da fração mínima. Então, esse é o único problema prático que existe. Mas estas que eu citei são exemplos de possibilidades de imóveis ficarem abaixo da fração mínima de forma voluntária pela lei ou não voluntária pela jurisprudência. Sim, sim, sim. Exatamente. É uma questão muito complicada isso da fração mínima, especialmente porque fica o notário registrador em uma situação, muitas vezes, meio difícil, porque ele vê que tem um CCR e ele sabe que a fração mínima naquele local é menor, né? Então, realmente, e está lá, enfim, e ele tem o CCR em mãos, quer dizer, então fica uma situação um pouco difícil, né, em termos de análise. Enfim, existe, então, essas seções da parcela mínima de parcelamento e, enfim, o que é o CAR? É obrigatório ter o CAR, tem que ser averbado a matrícula, teve alterações recentes também pelo Código Florestal a respeito do CAR. Como é que está essa história do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, na atualidade? O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele é um cadastro eletrônico que facilita a vida das pessoas. É um dos bancos de dados principais das informações da propriedade rural no país. Ele tem como finalidade integrar as informações ambientais das propriedades e postos rurais, compondo a base do controle, monitoramento, planejamento ambiental, planejamento econômico e do combate do desmatamento do governo.
Ele tem, esse é um dos pontos importantes também, é a questão da propriedade e posse, porque você não fica restrito só ao que está na matrícula do registro de imóveis. Muitas das vezes a pessoa que está em uso capião pode ter o carro, porque a importância desse instrumento é tanta que ele sai das questões das discussões para poder ter um cadastro mais atualizado possível. Então, ele aceita questões de posse com uma certa tranquilidade. Aham. Sai na indicação do georreferenciamento, das latitudes, das longitudes, o perímetro, fala se está batendo com o que foi informado, se não está batendo. Ele especifica questões de áreas de preservação permanente, de reserva legal. Todas as propriedades devem ser escritas no carro, independente da situação registral, que é com, sem matrícula, a extensão, a localização. Não é uma obrigação de quem arrenda ou de quem é comandatário, parceiro lá, mas como o proprietário precisa fazer, todo proprietário possuidor, e toda terra tem ou proprietário ou possuidor, acaba sendo que sempre tem alguém que já está responsável. As inscrições, elas foram sendo esticadas até 2016. Aí, a partir daí, a gente já começou a ser realmente obrigatório. E ela acaba entrando num sistema de chicote e cenoura, né? Porque se Aham. você não faz, você tem advertência, tem multa, tem possibilidade de tirar licenças, autorizações ambientais, crédito rural, você não consegue entrar no programa de regularização ambiental, te impede de fazer o registro das averbações na própria matrícula do imóvel. E aí tem a cenoura, que é que se você está cadastrado, e está tudo cadastrado certinho, seus RS, a área de preservação permanente, o de uso restrito, você consegue ter uma incidência do ITR menor, porque ele desconsidera certos parcelamentos. Então, você acaba ganhando um incentivo de pagamento de tributo para você indicar corretamente. Um outro incentivo que você acaba conseguindo com isso é que, se você tiver mais área do que o mínimo legal exigido, você pode arrendar a sua área de preservação, sua reserva legal, você pode arrendar para alguém que esteja com uma situação que não preservou o suficiente. E aí você consegue monetizar essa sua área. Se você não tiver o cadastro do carro, você não tem como dizer se você está acima ou abaixo do mínimo e não consegue monetizar isso. Então, Aham. tem várias saídas que as pessoas, que a lei e as instruções elas botaram, mais do que para incentivar as pessoas só pela simples bondade de que temos que preservar, pelo ganho financeiro também, que a preservação dá. E acaba que sendo a preservação, ela muda conforme a região do Brasil, né? Porque a área de floresta acaba, se você for para a Amazônia Legal, é uma área diferente. 80% na Amazônia Legal do imóvel em área de floresta tem que ser preservado. Área de cerrado, 35%. No país em geral, cai para 20% isso. Sim, Então, sim. o CAR também varia essa questão aí conforme a sua localização. Sim, sim, mas o CAR ainda é obrigatório para a lavratura de atos notariais e registrais ou não? Ele é obrigatório, a apresentação dele. E a pessoa ela tem que ter o CAR ou basta? Porque muita gente entende que basta a apresentação do CAR hoje em dia e que não precisa mais que não precisaria ser averbado, que só precisaria de ser apresentado ao oficial de registro de imóveis, enfim. Como é que está isso? Tem que ser feita a averbação do CAR? Essa questão cai no seguinte: o CAR ele tem essa importância,
que acaba sendo não só a importância de quando você vai conferir naquele momento, porque muitas das vezes você quer retirar uma certidão, pegar alguma informação, e é uma informação relevante do imóvel, para ela tá constando ali, mas até porque às vezes a pessoa está em tratativos de negócio, sabe o número da matrícula, vai lá tirar para ver se está com carro, se não está com carro, até porque obrigações que mexem com essa questão ambiental são obrigações de próprio terreno, então, independente, segue o imóvel, então é uma informação relevante de estar constando. Marcelo, você quer adicionar alguma coisa nisso aí? Não, eu queria só adicionar que, pelo artigo 30, tá, do novo Código Florestal, traz lá a previsão que, já existindo a reserva legal averbada na matrícula, ela não precisa constar no cadastro ambiental rural. Tá? Então, eu já vi colegas perguntando na prática que recebeu um CAR que não existia a reserva legal no CAR. Esse só será válido se já tiver averbada a reserva legal na matrícula, ou seja, se antes, a época do antigo Código Florestal, já existia a averbação da reserva legal. E outra observação que eu quero fazer é que o registro do CAR é obrigatório no SICAR, o registro eletrônico. Na matrícula do imóvel, a averbação, conforme expressa a previsão na lei, ela é facultativa, né? Ela não tem a obrigatoriedade de averbar junto à matrícula do imóvel. Mas aí, sim, eu concordo que seja opcional, mas aí também gera uma coisa que é a questão de orientação para a parte. Porque imagina, a pessoa tem que apresentar ou ter averbada a reserva florestal ou apresentar o CAR. Então, imagina, toda vez que ela for vender aquele imóvel, ela tem que ficar apresentando o CAR. Por mais que ela chegar no registro de imóveis, por mais que ela não queira averbar, tem que ficar lá apresentando, de repente perde, tem que tirar uma segunda via no INCRA, etc. Então, enfim, como recomendação, gasta o dinheiro numa averbação, deixa aquilo já averbado no imóvel e pronto. Quer dizer, tem que ficar se lembrando quando for vender o imóvel, quando for fazer uma transação, enfim, tem que apresentar junto da documentação. Eu acredito que é o que a gente chama, né, de economia porca, é uma economia que não faz sentido realmente, né? E às vezes a gente vê uns imóveis de valores extremamente expressivos e a pessoa não quer gastar um dinheiro numa averbaçãozinha, às vezes de um valor bastante baixo, é algo que, não sei, talvez seja próprio da cultura nacional, não entendo, sabe? Deixa eu só completar, Alex, uma coisa que, para ficar claro, porque eu não sei se ficou claro. Eu vou explicar, foi melhor para isso ficar claro. Antes da advento do Código Florestal, da criação do CAR, a lei, o Código Florestal anterior previa que deveria ser obrigatoriamente averbada na matrícula a reserva legal, né? Essa previsão também está na Lei 6.015. Com a criação do CAR, passou-se a não ser mais obrigatório, a partir de então, averbar a reserva legal na matrícula. Bastava ter o CAR, e no CAR deve estar inserida a reserva legal, a disposição permanente, a APP e as demais situações como florestas nativas, áreas de uso restrito, enfim. Devem estar inseridas no cadastro todas as informações ambientais que incidam sobre o imóvel. No entanto, a lei, o novo Código Florestal expressamente diz que, a partir da criação do CAR, se já tiver averbada na matrícula a reserva legal, o CAR será obrigatório? Sim. Só que não precisará estar inserida no CAR a própria reserva legal, porque ela já está dando publicidade na matrícula do imóvel. Perfeito. É só essa observação que eu queria fazer. Então, enfim, de repente, meus conhecimentos de imóveis rurais, faço essa retificação e vou aderir aí ao parecer do doutor Marcelo Brandão a esse respeito sobre o imóvel rural. Quer dizer, ou seja, é necessário o CAR sim, não precisa dele estar incluído no CAR a própria reserva legal, né? Interessante. Caso já esteja averbada na matrícula anteriormente. Esteja averbado na matrícula. Perfeito. Artigo 30 do Código. Então, a gente faz o princípio da concentração dos atos na matrícula, né?
Aham. Como a gente acaba sendo o garantidor do tráfego do que acontece, do que deixa de acontecer nos imóveis, Aham. a gente tem uma flexibilidade maior por conta das averbações não serem números clausos, né, igual o registro, a gente consegue Aham. fazer esse tipo de averbação. Aham. Perfeito, perfeito. Bom, pois bem, agora terminamos aqui as perguntas do próprio entrevistador, as minhas perguntas aqui, e vou passar para as perguntas do público. Temos várias perguntas do público, o público ainda tem tempo de fazer tem tempo de fazer perguntas ainda, pode nos mandar por todas as nossas redes, certo? Então, vocês mandem perguntas, comentários, enfim, elogios, críticas, quer que seja, nós queremos aqui bastante movimento. Pois bem, temos aqui a primeira pergunta aqui, assim, antes de mais nada, doutor Reinaldo Bocelli, nosso presidente aqui da Noreg, nos prestigiando, mandando uma boa tarde a todos presentes na Noreg RJ. Muito obrigado, doutor Reinaldo, sempre uma honra ter aqui você vendo os nossos webinars da escola. Enfim, fica aí um abraço. E a primeira pergunta aqui, doutora Natasha Velasco, perguntando: quando recebemos para registro de título que trata de área abaixo da FNP, já tenha sido anteriormente registrado com abertura de matrícula, o que devemos fazer? Podemos fazer o retorno da área para dentro da matrícula mãe para possibilitar o registro? Se sim, devemos pedir somente prévia anuência dos proprietários da área da matrícula mãe ou precisamos de ordem judicial? Pergunta reside no fato de se tratar de claro equívoco na abertura irregular dessa matrícula. Caso haja ITR e CCIR prévio desta área abaixo do módulo, pode mesmo ser mantida? E ela está aqui mandando um abraço aqui para a gente. Quanto à questão, tem que observar aquilo que a gente acabou pontuando, que foi de quando que foi feito, né, esse parcelamento. Esse parcelamento foi feito antes ou depois da fração mínima, porque antes estava legal, era Uhum. válido. Mas se a questão foi realmente um erro, um equívoco, seria interessante primeiro conversar com as partes para ver como que eles vão querer solucionar essa questão, se eles têm a intenção de, por exemplo, cair em uma das exceções, que é remembrar ela no imóvel que está contínuo para acabar com esse problema da fração mínima, ou Uhum. se, enfim, eles querendo permanecer e é realmente um erro, aí o que a gente poderia fazer seria era o procedimento de dúvida, que aí provavelmente o juiz iria mandar retornar. Uhum. Sim, sim. O Enfim, CCR e o ITR, no caso, eu entendo que esse tipo de retificação, quer dizer, se teve algum problema anterior ao se fazer esse ato, eu entendo que é muito, enfim, conversar com as partes para que seja feita a retificação é sempre aconselhável, todo mundo, enfim, entender, assinar o que foi feito, enfim, assinar e concordar em voltar para o status quo ante, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o oficial fazer essa retificação por ele mesmo, digamos assim, ex officio, ao se ter constatado o erro simplesmente, puro e simples, eu, sinceramente, não faria, sabe? É um tipo de erro que eu entendo que esse tipo de retificação, enfim, o efeito substantivo do registro, ele é diferente do efeito de direito civil, né? Enfim, o ato ele pode ter algum tipo de nulidade, mas, enfim, você chegar e fazer uma correção assim do ato, simplesmente por você mesmo, é muito complicado. O ato ele continua gerando efeitos até que seja provado a sua nulidade. Além disso, a gente tem que se lembrar o seguinte: pode ser que já tenha sido vendido, por exemplo, uma parcela desse imóvel, esse imóvel ele já pode estar, ou mesmo estar com aquelas pessoas, eles já estão usando aquele imóvel daquela forma, por exemplo, no tempo suficiente para dar uso capião, e o artigo 213 da Lei 6.015 é muito claro.
O artigo 213 da Lei 6.015 fala que você não vai fazer retificação que tenha por objeto nulidade caso já tenha tido tempo suficiente para uso capião. Então, assim, é muito complicado você pegar e fazer uma nulidade, e fazer uma retificação dessas por força própria, sabe? Eu sinceramente, não faria. Quando E eu ouvi a Alex, pergunta, eu até entendi ela mais no quesito de que aconteceu algum ato e aí a pessoa veio ao cartório e a gente analisando os documentos viu isso. Não da gente ter pego ex officio e falar, vamos Não, resolver. é assim, mas mesmo analisando, eu acho assim, mesmo analisando, eu acho assim, está errado, foi feito de forma errada, faz o requerimento para remembramento da área, entendeu? Para que a área seja remembrada, como é um imóvel rural, a não ser que seja um caso, por exemplo, de uma área que necessite de referenciamento, você pode remembrar os imóveis, a princípio sem autorização do INCRA, né? Enfim, quer dizer, o entendimento dominante é esse, então todo mundo assinaria lá e faria esse remembramento do imóvel. E acredito, se for verificado que é um erro do cartório, seria sem custas até. Mas, assim, fazer mesmo que tenha sido visto um erro, enfim, eu não faria, teria bastante cuidado nessa retificação. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. O webinar aqui está passando meio rápido já. Eu vou pedir a pergunta da doutora Natasha, que é muito instigante, vou pedir para a gente tentar responder um pouco mais de bate-pronto para tentar ver o número máximo de perguntas que a gente consegue responder. Doutora Luana Tavares, a quem agradecemos muito a pergunta. Essa questão do ITR leva em consideração a função social da propriedade também? É a pergunta. Sim, doutora Luana, o ITR ele leva a questão da função social da propriedade no seguinte sentido, da produtividade da propriedade. E quando a gente fala de imóvel rural, a função social dele, basicamente, é basicamente dado pela produtividade. É claro que a gente poderia também falar do bem-estar dos trabalhadores, do local, etc., que também é parte da função social do imóvel rural, mas a função social, o aspecto de função social que é levado em conta o ITR é a produtividade do imóvel. E se o imóvel ele for menos produtivo, o ITR é maior e também de forma inversa. Então, o ITR, hoje em dia, é um dos poucos tributos que ainda tem uma função eminentemente parafiscal, né? Que hoje em dia o que o governo quer em todas as esferas é arrecadar, e o ITR, enfim, em geral, ele é bem baixinho, especialmente se você estiver cumprindo a função social, é um dos poucos que continuaram com essa característica. Né? E o módulo fiscal, Alex, o módulo fiscal previsto da Terra justamente serve para fins de orientação e criação do ITR. Tá? O objetivo maior da criação do módulo fiscal foi esse. E o módulo fiscal é o módulo que o INCRA utiliza como unidade de hectares, né? Que varia para o quê? Para análise da situação ecológica, geográfica e de produção, né? Destinação predominante naquela região, naquele município. Então, o ITR leva em conta a função social, baseando-se também no conceito do módulo fiscal. Perfeito. Exatamente. Então, exatamente aí a gente percebe a função também do módulo fiscal exatamente na fiscalização da função social. Aqui, doutora Verônica Ribeiro Saraiva, perguntando, boa tarde, a live será depois disponibilizada no YouTube? Enfim, doutora Verônica, a live, ela fica sim no YouTube, canal da Enoreg RJ, Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nós, toda semana, ou postamos um vídeo já pré-gravado ou fazemos uma live, normalmente uma vez por mês é a nossa live. Enfim, então se inscreva no canal e você vai ver lá o vídeo, fica disponibilizado de forma permanente. A grande vantagem de estar aqui ao vivo nos acompanhando é exatamente você poder fazer uma pergunta, um comentário e ser respondida aqui ao vivo, se o tempo permitir, obviamente. Doutor Bruno Barros,
quem agradecemos também aqui a pergunta. Ele diz, estou em Ibicoara, Bahia, creio que seja essa a pronúncia, grande estado da Bahia, um abraço aí para todo mundo no grande estado da Bahia que está nos acompanhando. Estou em Ibicoara, Bahia, e é exatamente como o doutor Alexis falou, aqui os imóveis rurais ainda estão pendentes de registro, mas todos da região sabem que o imóvel rural é da pessoa. Exatamente, é isso. Os imóveis rurais, os imóveis urbanos, eles perderam muito da característica, aquela característica da propriedade, do cunho sociológico da propriedade. Né? Sabia na sociedade quem era o proprietário. Os imóveis rurais, eles continuam ainda, em grande medida, eles continuam ainda, em grande medida, com isso, especialmente nos municípios menores, né? Aí você ainda tem esse caráter sociológico, todo mundo sabe quem é o dono. Aqui, doutora Fátima Bessa da Silva, falando, sou Fátima Bessa do Ofício Único de Silva Jardim. Um abraço aí para todo mundo de Silva Jardim. Desde já, parabenizo pela palestra. Foi muito bem colocado pelo colega a questão os notários analisarem se a certidão da RG contém especialização e objetivo necessário, evitando suas exigências. Inclusive, colegas que aplicam o decreto 93.240 não descrevendo imóvel, sendo que tal faculdade desses dispositivos é para imóveis urbanos, Concordo, realmente. O decreto 93.240 fala da lavratura de escrituras, fala que imóvel urbano você não tem que ficar descrevendo o perímetro todo dele. Você coloca simplesmente o número da matrícula e o endereço. Mas imóvel rural não. Imóvel rural você tem que continuar descrevendo o perímetro do imóvel. E por que isso? É muito chato descrever o perímetro do imóvel, enfim. Obviamente, imagino ficar copiando isso na escritura. Mas qual que é o sentido da regra? O sentido é o seguinte, é porque depois da Lei 6.015, isso tem que ser lido, esse decreto, com a Lei 6.015 ao mesmo tempo, porque a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, ela fala que a matrícula será aberta conforme a descrição que o cartório de registros imóveis possui nos seus arquivos do imóvel e a descrição que a escritura trouxer. Então, eu entendo o seguinte, que não precisaria mais dessa regra para os imóveis rurais, por exemplo, que estejam perfeitamente referenciados. Agora, para os imóveis rurais que não estão caracterizados perfeitamente, é importantíssimo, porque além da descrição, não é só copiar a descrição da RGI, e sim colocar a descrição atualizada do imóvel. Então, continua sendo muito relevante esse dispositivo da Lei 6.015. Não sei o que meus colegas acham disso. Concordo, Alex, e acho que o imóvel rural tem que ter a especialização. Por quê? Porque não havendo especialização, corre o risco de ocorrer sobreposição de áreas. Então, inclusive, o georreferenciamento veio justamente para isso, para que o INCRA possa certificar que aquele imóvel não sobrepõe a uma outra área. Então, por isso que eu falo, quando o notário receber a certidão de R$11, se verificar que não está especializado no imóvel, informar ao cliente usuário que necessitará retificar a matrícula anteriormente, porque eventual escritura nesse teor será objeto de exigência de retificação do registrador imobiliário, porque ele vai analisar que aquele imóvel está bloqueado, não tem nenhuma informação precisa que identifique e evite a sobreposição, que gere segurança jurídica. Ele vai analisar e vai fazer exigência. Isso é fato. Sim. Sim, exatamente. Então, não é uma exigência descabida, é uma exigência com base na leitura em conjunto com a Lei 6.015, que é a especialização objetiva, ela tem que ser renovada a partir das aberturas de matrículas que seguiram a Lei 6.015. Então, ela tem que ser renovada, tem que ser realmente uma especialização objetiva. Aproveitar que está saindo daquele período da transcrição, né? E já botar uma área mínima, mesmo que não seja com todos os procedimentos do SIGEF, que você ainda não está no período obrigatório, é importante para você olhar, conseguir observar, conseguir identificar bem ao certo e também evitar o seguinte problema. Mesmo que não seja obrigatório
é importante que as pessoas vão se cadastrando no CIGEF exatamente para já descobrirem se tem sobreposição ou não e já conseguirem consertar isso. Porque muitas das vezes, quando a pessoa vai ao cartório de registro de imóveis ou vai para o tabelionato de notas para tratar sobre o seu imóvel, é para comprar, é para vender, é para desmembrar. E aí, na hora que ele está precisando fazer isso, e sempre quando as pessoas estão precisando com urgência, encontra um problema no meio do caminho que vai levar um certo tempo para ser corrigido, vai precisar de engenheiro, vai precisar de medição. Então, todas essas questões, conseguindo ser vistas previamente, são importantes para a gente conseguir efetivamente usar a nossa terra como a gente quer. Com certeza. No caso, exatamente, quer dizer, ou seja, deixar um imóvel já perfeito antes mesmo de você precisar de acontecer alguma coisa. Doutor Isaías Ferro Júnior só faz uma afirmação aqui. FMP menor incentiva o empobrecimento do campo. Já trata-se de uma crítica de cunho mais político, doutor Isaías. No caso, a discussão, assim, a gente fica numa discussão jurídica aqui no nosso webinar do que é feito ou não do ponto de vista estritamente jurídico. Se a FMP ela deve ser menor, maior, já é uma questão que perpassa já o campo do político e foge um pouco. Particularmente, falando uma opinião minha contra a lei, eu acho que não deveria existir FMP. Eu acho um absurdo que o governo, o Estado, como entidade, controle esse tipo de coisa. Eu acho que quem quer desmembrar um imóvel desmembra, quem não quer desmembrar um imóvel não desmembra. Enfim, e o tamanho do imóvel ele tem que ser o que o proprietário acha, que é o proprietário que sabe o que é o mais produtivo para a área. Isso, na minha opinião, política, certo? Não é o Estado. Você vê, o Estado ele se arvora de fiscalizar os imóveis particulares e é o Estado que tem milhares de quilômetros de terras devolutas que não é plantado um pé de alface. Então, acho que o Estado brasileiro não tem muita moral para falar isso da terra dos particulares, onde os particulares eles têm a maior produção agropecuária do mundo. Mas, enfim, isso é a minha opinião política quer dizer, cada um tem a sua opinião política que a gente discute estritamente a questão jurídica, né? Quero só agradecer a presença do professor Isaías Ferro Júnior, que é um professor do SESC, especialista em direito agrário, direito rural, imobiliário, e quero agradecer a presença dele aqui, que é muito importante que ele esteja aqui assistindo a gente. Maravilha, maravilha. Ricardo Carneiro. CAR deve ser averbado nas matrículas correspondentes? Isso aí, o doutor Marcelo Brandão já observou muito bem que sim, que deve ser averbado. Que não precisa ser averbado, perdão. Que não precisa ser averbado o CAR, né? E, enfim, que o CAR não precisa ser averbado, só que fica uma dica aqui minha, se averbar o CAR para não ter que ficar toda a transação. É uma informação importante para constar, mas não é... Exatamente, é um elemento a mais. Ricardo Carneiro, o CAR deve ser averbado nas matrículas correspondentes. Isso aí foi respondido. Para cálculos e movimentos exatos, temos que nos basear no valor do imóvel baixíssimo que consta no ITR ou há outros meios para isso? A questão da gente olhar essa questão do valor, a gente pode pegar vários tipos de índice, porque depende, pode ser o valor do negócio, quando a gente está tratando só das cédulas, né, que a gente acaba vendo mais as cédulas, e aí a gente pode ver o valor do ITR, o valor que sai no DIAC, que o DIAC ele fala qual que é o valor da não propriedade, da propriedade com as benfeitorias. Então, a gente sempre tem que analisar para às vezes a gente não cair naquele preço vil, né? Que as pessoas de vez em quando declaram, que até é um caso curioso que aconteceu na minha cidade, que o rapaz ele estava inventariando um imóvel e ele declarou que o imóvel valia R$10.000 e a Receita avaliou o imóvel em R$150.000. E ele estava reclamando que
ele que sabia quanto que valia a terra dele, que avaliou muito para cima. E eu até brinquei com ele na ocasião, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte então, se eu te der 15 mil reais agora, você me vende a sua propriedade? 5 mil a mais do que ele falou que valia. E, e aí ele deu uma titubeada, ele meio que agarrou assim. Então, a gente tem que fazer essa verificação mesmo para acabar não acontecendo esse tipo de coisa. Sim, sim. No estado do Rio de Janeiro é previsto expressamente que é o maior valor entre o valor atribuído pelas partes e o valor tributário. E normalmente o valor tributário, assim, 99% dos casos, só teve uma vez que eu vi diferente, que eu me lembre assim, o valor atribuído pelas partes maior do que o valor atribuído pelo poder público. Paulo César Barros Júnior manda um abraço desde Joinville, manda também um abraço aí, doutor Paulo César, para todo mundo aí de Joinville, Santa Catarina. Doutora Nayara Firmino, ela fala da RE 422349RS, a tese aprovada no sentido de que a uso capião não pode ser obstada por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que se situado o imóvel. Talvez fosse o caso de utilizar o mesmo fundamento para imóveis rurais. Eu vou falar minha opinião, doutora Nayara, a respeito disso. É o seguinte, eu entendo que esse fundamento ele pode ser utilizado para imóveis rurais também, se for a uso capião, vamos deixar bastante claro, a uso capião constitucional rural, perfeito? Então, você pode utilizar esses fundamentos. Só que qual que é o problema? É porque se for uso capião constitucional rural ou uso capião constitucional urbana, está resolvido pelo RE 422349 do Rio Grande, com origem no Rio Grande do Sul. Perfeito, está certíssimo. Mas o que acontece? Imagina se o imóvel não se enquadra nos casos ou do uso capião constitucional rural ou no uso capião constitucional urbana. Você pegar um caso de uso capião extraordinária, o Código Civil, uso capião ordinário, etc. Então, isso no módulo rural, mesmo em uso capião, continua sendo um tema polêmico, porque isso da uso capião constitucional, isso que o STF julgou foi para uso capião constitucional urbana, que entendo, repito, pode se aplicar no uso capião constitucional rural, mas nos quadros que se enquadram no uso capião constitucional urbana. Perfeito? E nos outros casos, como é que fica? Então, se for judicial, é mais tranquilo, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o oficial de registro imóvel vai colocar em exigência isso, a parte vai até o juiz e vai conseguir um ofício, normalmente o juiz vai deferir e falar, não, cumpra-se independente da fração mínima de parcelamento, enfim, o oficial vai registrar e se o INCRA não quiser fazer, você vai conseguir um ofício também e o INCRA vai ser obrigado a fazer, por decisão judicial. Agora, o grande problema e o grande X da questão e se for um uso capião extrajudicial, que não se enquadre na uso capião constitucional urbano ou uso capião constitucional rural? Você pode fazer menor do que o módulo fração mínima de parcelamento? Eu entendo que não. Ou então o tamanho mínimo de parcelamento de solo para aquele local do município, também entendo que a princípio não. Claro, estou falando atualmente, agora em novembro de 2020. A gente tem que Alex, esse ponto que você... Oi? Esse ponto que você levantou, Alex, eu acho que seria até um dos critérios de por que a gente notifica a União. Sim, é um bom argumento sentido contrário. Para ela se manifestar ao contrário. Olha, não, não está respeitando a fração mínima. Porque aí a gente acabaria não engessando o extrajudicial nesse quesito. Sim, sim. Não, é exatamente o argumento em sentido contrário. Torço para que evolua nesse sentido, mas eu entendo assim que a gente está estrito à legalidade, né? Esse é o problema. A outra questão importante a respeito do tema que ela falou aí é com relação à exigência do CAR, que é uma exigência obrigatória no uso capião. A exigência do CAR também é uma exigência constitucional. Por quê?
porque o CAR ele é corolário da própria função social do imóvel rural, que diz lá na função social do imóvel rural que o proprietário do imóvel rural tem que respeitar normas ambientais, regras ambientais referentes ao imóvel. Então, num conflito de normas constitucionais, na ponderação, também devemos dizer que, mesmo no uso campeão constitucional rural, a exigência do CAR também é uma exigência constitucional, porque é corolário da função social do imóvel rural, já que você precisa respeitar as regras ambientais que incidem sobre o imóvel. Sim, exatamente. Exatamente, o corolário da função social, da função ambiental, né, que a Constituição ela coloca dentro das funções sociais da propriedade. Doutor Jorge Palar Pereira, qual a legislação que exige a apresentação do CAR para as escrituras? É o Código Florestal. É o próprio Código Florestal que exige que todos os imóveis devem ter o CAR inseridos no registro eletrônico do SICAR, que é o sistema utilizado pelo CINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Meios Ambientes. Então, o próprio Código Florestal exige que todos os imóveis tenham o CAR. Se todos os imóveis têm que ter o CAR, para a lavratura da escritura, também é necessário que apresente que o imóvel, provas, comprovações, através da certidão do próprio SICAR, que aquele imóvel está com o cadastro ambiental rural atualizado. Perfeito. Doutor Augusto Júnior, se puder informar algum RESP que trata de atividade rural em áreas urbanas, provavelmente ele está querendo saber da questão tributária. Eu vou achar aqui o RESP, espera aí. Doutor Augusto, vamos tentar achar aqui no tempo aqui, que no gesto, tá? Vamos tentar. Doutor Ricardo Caneiro, todo imóvel rural tem a obrigação de possuir uma reserva legal? Sim. Sim, tem que ter reserva legal nos imóveis rurais e o percentual ele varia de 20%, até 80%. Isso. O que pode acontecer é o imóvel não ter a reserva legal e ele está arredando da reserva legal de outro imóvel que esteja sobrando. Sim. Sim, ele pode, exatamente, ele pode ter exatamente isso. Douglas Oliveira Fonte. Perfeita observação do Marcelo. É diferente de verbação do CAR para apresentação do CAR. Importante não é o CAR em si, mas respeito à reserva legal. Parabéns aos colegas. Obrigado, doutor. Obrigado. Douglas. Doutor Augusto Júnior. Até que enfim uma live sobre imóveis rurais. Parabéns. É realmente isso que me incentivou aqui a procurar o doutor Vitor Pina Bastos, o doutor Marcelo Brandão, dois grandes entendedores a respeito de imóvel rural, para fazer palestra, porque é realmente algo que falta. Então, assim, na Noreg a gente busca ter tanto temas que estão atuais, quanto temas que você não encontra em outros lugares, né? Você tem livros de doutrina disso, mas, enfim, realmente live ou então vídeo no YouTube sobre isso, talvez seja até o primeiro. Alex, sim, fale. É o RESP 472-628. RESP 472-628. Foi nesse RESP que o STJ entendeu que o ITR é o critério com base da destinação. E aí, voltando à questão da taxa, com relação à função da Luana, com relação à função social, ou o STJ entendeu que incide o ITR para imóveis localizados na zona urbana que comprovadamente exerçam ou deem destinação rural ao imóvel. Então, desde que comprovado, ou seja, desde que exerça a função social do imóvel rural dentro da área urbana. Perfeito. Então, já fica aí a RESP. Agradeço aí a eficiência do doutor Marcelo Brandão, que no meio da live conseguiu achar o RESP a respeito do assunto. Doutora Soraya Pina Bastos, desde já gostaria de parabenizar a doutora Alex pela organização do webinar. Obrigado, doutora. Dada a importância do tema, gratular os palestrantes doutor Vitor, doutor Marcelo pela clareza da exposição. Sempre muito competente
e trazendo com maestria questões práticas. Então, fica aqui um grande elogio. Obrigado. Ficamos aqui envaidecidos pelo elogio e mandamos um abraço para a doutora Soraya, que, enfim, eu fico até suspeitando se essa abundância de elogios não é porque ela é irmã do doutor Vitor Bastos, mas... mas, enfim, então fica aqui um grande abraço para a doutora Soraya também. Doutor Joacir Sevignani. Em Santa Catarina, no parágrafo 3º do artigo 685 do Código de Normas, a prévia do Código de Normas IC, a prévia averbação do cadastro ambiental rural, CAR, é condição para a transmissão da propriedade, desmembramento e retificação da área do imóvel. Poderia comentar? Não sou tabelião nem registrador. Parabéns pela qualidade do debate. Joacir. Joacir, é a questão que, enfim, é aquela questão que a gente está falando que no entendimento, assim, se você pega a lei, ela, enfim, expressamente não deveria ter essa exigência para que seja verbado, sim apresentado. Então, às vezes, o direito ele permite múltiplas interpretações. Às vezes, seria melhor se o direito fosse mais reto, né, sua interpretação. Mas... É uma norma administrativa querendo sobrepor a uma norma legal. Né? Sim, a princípio estaria errado. Né? Doutor Isaías Ferro Júnior. Lei Federal 862993, alterações de instituição normativa INCRA 11/2003, GUT, grau de utilização de terra, GE, grau de eficiência na exploração. Acredito que ele esteja falando a respeito da formação do ITR. Então, assim, obrigado aqui por mandar essas normas para a gente. Doutor Isaías Prá, sempre ilustrando aqui a nossa palestra. Doutora Selma Rodrigues. Boa tarde. No caso de transporte de matrícula de imóvel rural antigo, faz necessário novo georreferenciamento atualizado? Bom, Alex, pelo decreto 4449, né, todo imóvel acima de 100 hectares atualmente deve ser georreferenciado, sempre. Agora, existem hipóteses em que o imóvel for objeto de decisão judicial, independente do tamanho do imóvel, também deve ser georreferenciado. Então, fora dessas hipóteses, não será necessário o georreferenciamento. E agora também temos a exigência de georreferenciamento para patrimônio de afetação. Tá? Então, quando o imóvel tiver que sofrer patrimônio de afetação, também deve ser georreferenciado. Agora, por ser matrícula antiga ou nova, se não tiver 100 hectares, não vai precisar de georreferenciamento, mas vai precisar de planta e memorial descritivo contendo a especialização objetiva do imóvel. Né? Sim, perfeito. Enfim, então, deixa eu ver aqui o que mais. Nós temos aqui o doutor Isaías Ferro Júnior dando os parabéns para nós três pela exposição. Finalmente, doutora Soraya, mais um comentário, falando que não é por isso, pelo grau de parentesco, né? Não é esse nepotismo, falando que temos que reconhecer quando a palestra é boa. Então, agradecemos, doutora Soraya. Doutora Shelly Borges. Boa tarde, parabenizo a todos pela palestra, excelente tema, brilhante exposição de palestrantes. Muito bem, então, muito obrigado aqui a todos pelas perguntas. Com isso, a gente encerra as perguntas todas, encerramos também os comentários, conseguimos, nesse webinar, responder a todas as perguntas, todos os comentários enviados até o momento. Com isso, ficamos aqui no encerramento. Gostaria de agradecer aos palestrantes por terem participado aqui pela brilhante exposição. Vocês estão convidados sempre a voltar aqui na Enoreg, nos canais da Enoreg, para fazer outras palestras, outros temas, ou então aprofundar os imóveis rurais. Agradeço demais, doutor Marcelo Brandão, doutor Vitor Pina Bastos, demais, também a Mariana pelo auxílio aqui na parte técnica. E, enfim, agradeço, obviamente, a pessoa que é a razão pela qual nós temos aqui o nosso webinar, que exatamente são as pessoas que nos assistem. E lembrando que a Enoreg, a Escola de Notários e Registradores do Rio de Janeiro, tem diversos, não só esse vídeo,
aqui mais diversos vídeos gratuitos no YouTube, mas com esse vídeo aqui, esse é o número 71, vídeo 71 da Enoreg, disponível no nosso canal do YouTube, gratuitamente, para qualquer pessoa pode ver, não precisa de cadastro, nada. Enfim, nos siga no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Além do YouTube, nós temos também diversos eventos que são feitos presencialmente, não, obviamente, esse ano por conta de pandemia, mas até ano passado nós tínhamos 2, 3 eventos presenciais por mês a respeito de área notarial e registral. Enfim, então, nos sigam nas nossas redes sociais, compartilhem à vontade o vídeo e, enfim, então, agradecer mais uma vez a doutor Marcelo Brandão e doutor Vitor Pinabaixo. Gostaria só de passar a palavra para vocês, primeiro ao doutor Vitor, seguido ao doutor Marcelo Brandão, só para rapidamente fazerem as considerações finais e a gente encerrar aqui o nosso webinar. Foi um prazer estar aqui nessa live com vocês, recebendo as perguntas, recebendo as questões, falando de um tema que é realmente importante, é um tema que a gente tem cartório no interior, a gente acaba vivendo mais e às vezes a gente tem uma dificuldade de achar material sobre o tema que não seja alguns livros. A gente vai vendo conforme a gente vai estudando e se aplicando. Tem pelo menos 15 leis que faz leis especificamente para imóvel rural. Então, você tem que saber mais 15 do que eu normalmente teria. Então, o setor agro é um setor muito importante nosso, é um setor que mexe com o direito, que é uma coisa que a gente tem que equilibrar muito entre a questão da evolução das necessidades humanas e da evolução da proteção ao ambiente, um ambiente sustentável, função social da terra. Tem várias questões que estão envolvidas, tem vários detalhes que são feitos casando um com o outro para a gente conseguir alcançar um objetivo de tirar o melhor da terra. Tanto é que a gente agora já, pelos próprios dados aqui que o Dr. Alex levantou, a gente já agora está caminhando para ser o primeiro produtor rural do mundo. Então, a gente volta àquela velha máxima nossa de ser o celeiro do mundo, que é um ponto importante. Então, e nós, como garantidores dos imóveis rurais, nós somos os garantidores desse celeiro, nós somos os garantidores da segurança dos negócios jurídicos que estão envolvidos ali, não só da questão da compra e venda, mas da questão do crédito, que é o que consegue fazer movimentar as colheitas e, enfim, a produção. Então, a gente segue estudando, as dúvidas vai mandando para a gente, que a gente vai crescendo junto. Obrigado. Doutor Marcelo. Eu agradeço pelo convite, Alex, participar dessa palestra com 2 brilhantes colegas especialistas em direito imobiliário. Agradecer a todo o pessoal que participou do webinar, com suas perguntas, e o que eu tenho a dizer é que, infelizmente, não conseguimos falar tudo que tinha que falar, né? O tempo era exíguo, imóvel rural é uma matéria que é extensa, tem muitos detalhes, mas só agradecer pela oportunidade e precisar de mais alguma vez de participar, estarei à disposição. E, finalmente, a última coisa que eu quase me esqueci, que, enfim, de citar, que é muito importante, entrou, eu acho que ontem, enfim, esses dias agora, em vigor o módulo do Senad, do e-notariado. E, inclusive, o doutor Gustavo Bandeira fez um vídeo muito interessante a respeito do módulo do Senad, que é da autenticação, que é um módulo do e-notariado, da autenticação eletrônica de documentos, certo? Então, recomendo o canal do Dr. Gustavo Bandeira. Ele colocou hoje o vídeo, dia 18 de novembro de 2020, eu colocou ontem, enfim, é o vídeo mais recente do canal dele, do Gustavo Bandeira, que, se não me engano, o canal acho que é Tabelião Virtual Gustavo Bandeira. Também o Tabelião Gustavo Bandeira é nosso colega aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele sempre com essa parte de informática, enfim. Eu até liguei para ele e falei: Gustavo, achei excelente o seu vídeo, interessantíssimo sobre
o vídeo sobre a autenticação eletrônica de documentos. Posso falar, posso fazer propaganda, ele me autorizou aqui a fazer a propaganda. Enfim, então já fica aí a dica para vocês que estão nos assistindo e querem mais conhecimento a respeito de direito notarial registral, dá uma olhadinha ali na página do Dr. Gustavo Bandeira. Quando esse link ele ficar como link permanente, eu vou pedir para a Mariana já colocar na descrição do vídeo o link para o vídeo do Dr. Gustavo Bandeira. Enfim, então, muito obrigado por todos, muito obrigado a todos pela assistência, enfim, e muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado a Mariana, e fiquem ligados que amanhã, se inscrevam no canal do YouTube da Anoreg, amanhã a penúltima aula da série de uso capião extrajudicial, aula gravada, estúdio, enfim. Então, penúltima aula da série de uso capião extrajudicial no canal de YouTube da Anoreg. Então, se inscrevam para serem notificados e saberem quando é que a aula vai ao ar. Um abraço para todos, muito boa tarde e muito obrigado. Um abraço. Tchau.